Você pode orar no Espírito. Você pode orar no Espírito. Você é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ora no Espírito, porque quando você está orando no Espírito, quando você ora em línguas, o seu Espírito ora de fato em verdade. A sua mente pode não compreender, entender, mas o seu Espírito está falando mistérios com Deus. Línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, amado, dê a Ele a honra e a glória, considerando aquilo que Ele te deu de graça. Ele te deu um poder residente dentro de você, e este poder quer se mover através de você. Bendito Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Toma a liderança desse culto. Tu és o Senhor absoluto da igreja. Ora mama na suia nerebrovianga sobra. Ira mama na suia nerebrodocebra nas saias. Ah, Pai, nós te rendemos graças. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reconhecemos a Tua soberania nesse lugar. Pai, obrigada pela Tua unção que está em nós, que vive em nós, que se move dentro de nós. Esta unção que é o Teu poder, é o poder do Teu Espírito residente dentro de nós. Espírito Santo, você tem a liberdade de fazer o querer e o efetuar de todas as coisas nesse lugar. Nós somos a igreja viva, a igreja triunfante, aonde os portais infernais não prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Você pode levantar suas mãos, meu irmão. Há uma unção nesse lugar para despedaçar jugo, sufisma, fortaleza e tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento da verdade será anulado agora pelo poder do Espírito de Deus. Você não é um ser natural, você é um ser sobrenatural. Este lugar aqui é o único dia da semana que você tem a liberdade de estar na sua presença sem reserva. Doce Espírito, nós te amamos. Doce Espírito, nós nos rendemos inteiramente a Ti. Tu és o Senhor absoluto da igreja. Espírito Santo, não há como abrir os nossos lábios e chegar diante da presença, diante do Pai, a não ser pela Tua ajuda. Não há como discernir o Calvário sem que Tu nos as revele. Não temos nem como entender uma palavra das sagradas letras sem que Tu nos as revele em nosso coração. Nós nos abrimos a Ti, escancaramos a Ti, escancaramos nosso coração a Ti. Reconhecemos que nem sequer podemos nos arrepender sem que Tu operes o arrependimento em nós. Meu Senhor, nós invocamos a Tua presença nesta hora. Desvenda e abre os nossos olhos, descortina para nós a glória do Pai, de Jesus. E neste momento a Tua palavra seja um livro aberto não somente para a nossa mente, mas para o próprio coração, recriado, nascido do Teu Espírito. Espírito Santo, assume o controle. Somos apenas a Tua voz, Teu corpo, Teu canal. Glorifica ao Pai, glorifica a Jesus em nós e através de nós. Oh, Tu és o Senhor absoluto da igreja. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou a Sua palavra e nos sarou e nos libertou do que é mortal. A Sua palavra, Pai, e o Seu Espírito, Pai, ela é carregada de poder, aonde vai cumprir o propósito para qual ela está sendo designada nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que essa semente cairá em coração fértil, em coração
que está aberto para receber com mansidão a revelação implantada nos seus corações. Porque aqui tem um povo que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender e compreender a grandeza do seu chamamento. Por isso invocamos a sua doce presença. Nós não poderíamos fazer nada sem você, Santo Espírito. Nós honramos a sua presença nesta hora. Te exaltamos, te adoramos, te bendizemos, Rei da glória. Tu és o Senhor dos senhores, tu és o que era e o que há de vir, vestido de glória, de poder. Estás em nosso meio para manifestar a sua bondade. Oh Senhor, a sua bondade passeia no nosso meio nessa noite, através do bendito Espírito de Deus, trazendo vida para esta palavra. Rossi queridiambras, nabucanarabrosi queridiobros. Aleluia, glória a Deus. Queridos, você não veio a este lugar aqui como um espectador. Você é um adorador. Como adorador, você não vem aqui de braços cruzados nem boca fechada. Como adorador, você vem devolver para aquele que te dá um fôlego de vida. Devolver para ele uma genuína adoração. Não é uma performance, é uma adoração de coração para coração. Ele deu o seu fôlego de vida com o único propósito, para que devolvêssemos para Ele como expressão de louvor, como expressão de adoração, reconhecendo os seus grandes feitos, reconhecendo as suas maravilhas, reconhecendo pelo menos que você foi transportado de um reino de trevas para o reino do amor de Deus. E derraba aqui a dolor e quebras. Rama cadro se quebrou e andama sobre que a chaia. Ele não me ocario da cefra. Nebo haia ne me cacho e me ni cobrasse. Nunca ouviste que as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que eu tenho preparado para revelar pelo meu Espírito a minha igreja. Você é a minha igreja, você é lavada, você é remida no meu sangue precioso. E não robrou que a dalaba suia de bequichebra. Meu irmão, eu e você fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não tem como a igreja ficar apática quando ela tem o poder residente dentro dela. Isso não é o ritual, isto é a glória de Deus. Os dons do Espírito estão espalhados nessa igreja. E porque está inativa, porque não está considerando aquele que gera todo o poder, o Espírito. Ele diz que não é por força, nem por violência, nem tampouco por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito de Deus, residente dentro de cada um de nós. Se eu fosse você, se rendia. Se eu fosse você, eu se rendia. Porque o que Ele tem para ti não é o que eu tenho para ti. Eu tenho um limite, Ele é sem limite. Ele é o Deus de milagres. Meu irmão, quando você ora no Espírito, você não está falando a homem, você não está falando nem a você mesmo, você está falando com Deus. O apóstolo Paulo diz: quando eu oro no Espírito, ou quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato em verdade.
a minha mente fica infrutífera. Não tente tocar as coisas espirituais no racional, porque o racional não compreende essas coisas. Sou o homem natural que tenta entender essas coisas racionalmente. Como eu posso dizer que amo alguém? Como eu posso dizer que adoro alguém? E eu não tenho nenhuma expressão, nem sequer de rendição. Oh meu Deus. Meu Pai, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Oh, sim, sim, sim. Isso aí, meu irmão. Isso aí, toca isso aí. Toca os céus com o sopro de fôlego que Ele te deu. Toca os céus. Oh, rabaquiandre abassi babas. Ai, orabreque sobra. A unção está aqui. A unção é Ele. A unção é Ele. Ele em nós que é a esperança da glória. Chuirebacas. Inarabasuia de bequeche. Rossucuri bebebatsi. Inemakachuia baraquetrabos. Meu Deus. Chubibicaborabacassa carabababasti. Ineminos saindo cansir iniriobraça mamamana sobra. Oh, Shekarababas. Exuiamanas. Se você pode sentar, sente-se um pouco. Mas não quebra essa atmosfera, meu irmão. Oh, Ramas, que te corabas. Não se desconecta dessa atmosfera. A palavra de Deus, ela tem poder de destruir sofisma, fortaleza, altivez e tudo que se levantar contra o conhecimento da verdade. A religião é o homem tentando dizer para Deus que ele consegue na sua força, na sua habilidade, na sua inteligência, na sua sabedoria. Mas a religião verdadeira é daqueles que praticam a palavra e depende do poder do Espírito. Gênesis 1:2 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra vazia, sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo, que era a face das águas. Mas o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor pairou sobre a palavra. Por isso, amado, que você não pode pregar, nem cantar, nem adorar, nem servir a Deus sem o poder do Espírito. Porque pode ser que esteja levando numa dimensão natural, e o natural tem prazo de validade, mas o espiritual não. Aleluia. Veja bem que nesse versículo vemos o Espírito Santo se movendo sobre a face do abismo, que era a face da terra. Do início ao fim da Bíblia, o Espírito Santo está sempre em movimento divino. Diga: movimento divino. Oh, meu amado, não é movimento humano, é divino. Aleluia. Quando o Espírito Santo se movia, foi liberado poder criativo e divino. Quando ele se moveu sobre a face das águas, houve um poder criativo e divino, trazendo ordem ao caos que estava sobre a face do abismo. Talvez a sua vida está um caos. Talvez a sua vida está sem sentido.
Mas esse poder do Espírito pode mudar tudo, se você crer nele, se você confiar nele. Oh, aleluia. Veja que do início ao fim da Bíblia, o Espírito Santo está sempre em movimento divino. Assim, desde o início das Escrituras, vemos que o Espírito Santo foi revelado como poder criativo de Deus. Se o Espírito Santo é o poder de Deus que Ele é, o poder criativo de Deus, como nós queremos fazer a obra de Deus sem este poder? Como, amados, eu posso fazer a obra de Deus sem depender deste poder? É Ele em você, é Ele em mim. Aí o que está acontecendo? O humano tomou de conta, as performances, o racional. Eu sei como pregar, então vou fazer assim assado, programando tudo aqui, ó, na caixola. Mas é pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que produz resultado criativo. O homem faz plano, mas é o Deus que permanece. Porque o plano do homem, pode ser falido a qualquer momento. Mas o plano de Deus não. O plano de Deus não. Sabe, querido, quando eu me converti, eu tinha medo. Eu descobri que eu tinha um chamado de Deus. E eu resisti durante 7 dias o chamado de Deus, porque eu tinha medo que os homens não me aceitassem. E um dia meu amigo o Espírito Santo tratou comigo: o seu problema é com os homens. No dia que você aceitar por dentro, eu que vou fazer as obras, eu que vou fazer através de você. E naquele dia em diante, o meu amigo o Espírito Santo, ele disse: quem vai te treinar sou eu. Está aqui diante de você uma pessoa improvável naturalmente falando, mas pelo Espírito do Senhor eu faço proeza. Graças a Deus. Graças a Deus que não é por minha força. Graças a Deus que não é pela minha habilidade. É pelo Espírito do Senhor. E se é pelo Espírito do Senhor, eu vou saber a dar a honra e a glória devida a Ele, e não a mim. O problema é que muitos pregadores têm colocado dependência de homem neles mesmos, no pregador. Não, você tem que ter dependência de Deus. Você tem que desenvolver relacionamento com Deus. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida de comunhão. Quer vir para a igreja, amado, só daquela coisa de corpo de mesa, de corpo presente, sem se expressar, sem se mover, sem orar, sem conversar com Deus, dependendo só de outros. Nós não servimos a um Deus vivo, igreja. No passado do velho homem, da velha natureza, eu servia a Deus mortos. Ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem braços, mas não apalpa. Mas o meu Deus, o Deus da nova aliança, é diferente. Oh, aleluia. O irmão Reiga falou, deixa eu ver qual foi o ano. Aleluia. Ele falou, deixa eu ver aqui, acho que foi 1983 a 1884, mais ou menos isso. Dentro do Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele falou o seguinte: ele falou, se não treinar essa geração que nós estamos vivendo, ele falou nesse tempo, essa próxima geração, se não treinar essa próxima geração a demonstração do poder do Espírito Santo, o espírito do mundo vai entrar na igreja e ele não irá operar como Deus, com Deus e com a unção de Deus. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo, meu irmão. Mas cabe a mim e a você tomar uma posição nessa noite e depender deste poder, e ensinar aqueles que estão começando a depender do poder do Espírito. É Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz arrepender-se e chegar a essa realidade de uma nova criação.
Não é o homem, por mais bonito que ele fale, por mais persuasão que ele tenha, é pelo Espírito. Então ele disse: hoje vemos essa geração que não quer nada com o Espírito de Deus. É a geração da internet, é a geração do IA, é a geração que tudo consegue pelas redes sociais. Quer uma pregação bacana, bonita? Vamos lá. Não, irmão, eu estou aqui pelo Espírito do Senhor. Você acha que eu gosto de falar essas coisas? Mas estou aqui pelo Espírito do Senhor. Ele me ungiu para pregar as boas novas, para pôr em liberdade o oprimido, para dar vista aos cegos, para proclamar libertação ao cativo. Aonde houver cativeiro, o Espírito dele está sobre mim, para destruir todo jugo. Aleluia. A palavra de Deus, como disse lá em Gênesis, e disse Deus, veja que a palavra de Deus não saiu da caneta de Deus, saiu da boca de Deus. Você está falando o que a boca de Deus falou? Aleluia. Vamos ver aqui, só para nós basear tudo na palavra de Deus, que isso foi como o pastor Bud me treinou. Tudo tem uma base na palavra, ok? Não falo nada de mim mesmo, falo do que está escrito. Gênesis 14, perdão gente, João 14, aleluia, porque a unção está tão forte aqui que eu não estou nem me raciocinando direito. Aleluia, o natural se vai. Oh, aleluia. João 14, versículo 17 diz assim. Veja desde o versículo 15. Aleluia. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Quem ama aqui o Senhor? Uns 10 gatos pingados diz que amava. Amém. Glória a Deus por sua vida, viu? Eu espero que o restante decida amar Ele depois de sair dessa pregação. Porque se eu amo ao Senhor, eu obedeço às Escrituras. Eu amo tão quanto eu submeto à palavra de Deus. Essa parte é submisso, essa não. Mas olha só o que é que ele diz aqui: se me amares, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Diga, para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O mundo não pode, porque para conhecê-lo tem que nascer de novo, tem que nascer da semente incorruptível, tem que nascer em Cristo Jesus para poder entender. Aí ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, versículo 18: não vos deixarei órfãos, virei para vós. Versículo 23: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, meu Pai o amará, viveremos para com ele, e nele faremos morada. 26, diga: eu sou templo do Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo vai lembrar o que Ele tem dito para nós. Capítulo 15, versículo 26 diz assim: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Ele, o Espírito Santo, quando eu estou falando essa palavra aqui, Ele está testificando dentro do seu espírito, recriado, nascido de Deus, que a palavra procede de Deus. Capítulo 16, versículo 13: quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de fim. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e há de anunciar a vós. O Espírito Santo, Ele não veio para enaltecer placa A, placa B, placa D. Não.
O Espírito Santo não veio para engrandecer nome de ministro tal, ministro. Não, ele veio para enaltecer a Cristo Jesus. Aleluia. Veja bem, por 3 vezes nós lemos aqui. Repete por 3 vezes que o Espírito Santo era o Espírito da verdade. Você não tem que ter medo dos dons. Você não tem que ter medo de mergulhar e conhecer a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele é teu amigo. Ele vem residir dentro de você para te guiar a toda a verdade. Porque tem tanto crente perdido mesmo dentro da igreja? Porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Está sendo guiado pela cabeça. Está sendo guiado pela profecia de A, B, C. Irmão, se uma profecia não vir com linha na palavra de Deus, corra, fuja. Deus não fará nada nessa terra sem a sua palavra. Então aqui em João 8, aliás, Adrien Moure falou o seguinte, enfatizou o seguinte: os homens deveriam buscar de todo o coração cheio do Espírito de Deus. Sem ser cheio do Espírito é impossível um cristão ou uma igreja conseguir viver ou trabalhar como Deus deseja. Eu não sei se os irmãos é consciente disso, mas chama esta galera para um culto de oração, nem que seja de 1 hora. Se der 5 pessoas dá muito, porque não tem consciência de como filho você deve se relacionar com o pai. E quanto mais eu comungo, quanto mais eu oro, mais eu fico sensível à voz do Espírito. Então, lá em Atos 1:8 diz assim: e receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você está testemunhando de Cristo Jesus? Com sinais, prodígios e maravilha? Se não está, tem alguma coisa errada aí. Então, quando alguém recebe este poder do Espírito Santo, essa pessoa recebe em seu interior o poder de Deus, o dunamis, a explosão de poder dentro de você, se genuinamente você nasceu do Espírito de Deus. Aleluia. Então os primeiros cristãos, eles sabiam deste poder, eles receberam deste poder, e eles entendiam a respeito deste poder. Então os primeiros cristãos entendiam a sua completa dependência do Espírito Santo e viviam incendiados pelo seu poder. Eles curavam os enfermos, expulsavam demônios, ressuscitavam os mortos e testemunhavam a realidade de vida de Jesus Cristo, enquanto milagres eram constantes entre eles. Por que você precisa trazer alguém do seu trabalho para o pastor orar por ele, se você tem o mesmo poder? Imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. Isto é para crente. Se você é crente, nascido de Deus, você tem autoridade para orar pelo enfermo. Mas sempre colocando a responsabilidade para outro, porque não tem consciência quem você é em Cristo Jesus. Porque se você entende que é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você não vive mais dependente de outro, sabe? Lá em Campina Grande, na época que nós nos convertimos, no período do início lá, que nós estávamos, eu estou lá há 32 anos, naquele ministério. Eu lembro que quando toda manhã nós íamos orar com o pastor Bud, né? E pastor Bud, amado, ele nunca colocou a gente dependente de oração dele, dependente dele. Ele ensinava a palavra e dizia: toma, a responsabilidade agora é sua, já conhece. Mas tem muitos pregadores colocando a dependência do povo neles. Foi a liberdade, irmão, que Cristo nos chamou. Vamos viver livres, conhecendo o nosso Pai, o seu grande amor, e recebendo dele, da essência dele. Então os discípulos dependiam. A W. Tozer disse o seguinte:
grande parte da igreja hoje opera sem o envolvimento sobrenatural do Espírito Santo. Tem palavras que é bíblica, mas parece mais uma palestra. Porque é uma palavra que ela não é dependente do Espírito, amado. Eu sei que a palavra de Deus ela é carregada do Espírito, mas eu preciso entender que é Ele que faz todas as coisas. É o poder da palavra carregada do Espírito que faz a diferença. Aleluia. Então ele diz, grande parte da igreja hoje opera sem um envolvimento sobrenatural do Espírito Santo. Ele diz, se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, 95% dos que fazemos continuaria e ninguém perceberia. Ninguém perceberia a diferença. Se o Espírito Santo tivesse sido tirado da igreja do Novo Testamento, 95% que eles faziam cessaria. E todos perceberiam a diferença, porque eles dependiam desse poder. Nós como igreja vamos nos arrepender e voltar a depender do poder do Espírito, porque o homem passa, mas ele não, o poder não passa, ele permanece. Isso tem que ser desenvolvido, isso tem que ser buscado, isso deve ser rendido. Na medida que você se rende em comunhão, você vai perceber o poder que é residente dentro de você. Então veja que os sinais são a assinatura de Deus, dizendo que a mensagem da palavra ela é verdadeira. Se não está tendo sinais, é provável que o Senhor não esteja assinando essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 15, 17 diz assim: e estes sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, ela não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles são curados. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro de uma vez que, querido, a palavra de Deus diz que o diaconato deve ser cheio do Espírito Santo, que maneja bem a palavra da verdade. Tem lá todo o pré-requisito para ser diácono. Eu lembro que uma vez um irmão, Manuel Dias, estava ministrando, e uma mulher se aproximou na hora que ele estava ministrando. Ela já vinha com expressão de quem estava possessa, com demônio. E ele me entregou aquela mulher, mandou sentar com ela lá, e eu sentei com ela lá, e na medida que eu colocava a mão aqui nela para acompanhar ela, ela dizia que está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. E eu sabia que estava queimando mesmo. Mas não era minha mão natural. E eu vi que ela ia se manifestar ali, eu levei para a salinha. Aí eu pedi a ajuda da diaconisa. Quando a diaconisa veio, abriu a portinha lá, no escuro, me empurrou com a pessoa e fechou a porta com medo. Crente não tem que ter medo de demônio, não. Eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a obra das trevas. Aleluia, glória a Deus. Então veja, amado, que muitas igrejas acreditam na obra do sobrenatural do Espírito Santo de maneira doutrinária, mas não experimenta isso na prática. Outras creem que isso foi relegado ao passado, os primeiros anos da era cristã. As doutrinas sobre o Espírito Santo são necessárias e inevitáveis, mas a questão de suma importância não é o que nós cremos conscientemente, mas o que desfrutamos experimentalmente. Querido, no seu quarto, naquele local que você do trabalho reserva para descansar depois do almoço, fala com ele, desenvolve uma fala, desenvolve um relacionamento de amizade. Aleluia. Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo das águas. Nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre Jesus. Este é o Filho amado, em quem me agrado. Veja bem que Jesus, ele recebeu esse poder. Querido, o segredo do ministério de Jesus quando ele andou na terra era o Espírito Santo.
O próprio Jesus, como homem, quando ele andou na terra, ele dependia deste poder do Espírito. E no dia que ele foi batizado nas águas, esse Espírito veio sobre ele. Para que o Espírito veio sobre? Para o serviço, para o ofício. Aí veja bem que Atos 1,14, Jesus instruiu seus seguidores a esperar junto pela promessa do Pai. Versículo 8: e receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus disse que esse mover do Espírito Santo sobre eles lhe daria poder para ser testemunha até os confins da terra. Até hoje nós podemos estar pregando essas verdades. Então, aonde não há mover do Espírito Santo, diga comigo, aonde não há mover do Espírito, não há atividade sobrenatural, nem poder, nem atos sobrenaturais. Não é simplesmente um ajuntamento, amado. Nós somos a igreja viva, gloriosa, a igreja que vai ser arrebatada. E você pensa que ele vai arrebatar uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja apática? Não. Ele vai levar uma igreja gloriosa, triunfante. Uma igreja que ele vai encontrar fazendo a sua obra. Uma igreja que ele vai encontrar, amados, sinais e prodígios e maravilha acompanhando essa igreja. Um dia eu falava com um colega do ministério sobre o arrebatamento. E eu falei, conversando com ele, eu disse: será que nós não vamos ser arrebatados quando estiver o avivamento? Ele disse: provável, que a gente vai estar mais para lá do que para cá. É nesse momento que a gente vai ser arrebatado. Mas se tem gente que não está nem aí para o mover do Espírito, vai ficar, beleza. Vai ficar. Não olhe para o livro de Atos como um mero livro de história. Embora contenha registro histórico, ele é, antes de tudo, um livro padrão para nos mostrar o que devemos estar acontecendo na vida dos cristãos e na igreja de hoje. Vamos voltar para ele. Os discípulos de Jesus entendiam claramente que precisava do poder do Espírito Santo em suas vidas, e não seria capaz de fazer a obra de Deus sem ele. Meus irmãos, aonde quer que o Espírito tenha permissão para se mover, ele age. Ele está tendo permissão para se mover hoje à noite aqui? Não é se eu dou permissão não, que ele sabe que na minha vida ele tem liberdade. Mas você vai dar liberdade a ele? Você está aberta para ele? Você está aberto para ele? Então aqui, quando o poder do Espírito é liberado, esse poder desata o sobrenatural, que realiza o que a mente humana e o talento natural jamais poderia realizar. Quando lemos Atos 3, vemos sobre o homem que nascera coxo. Pedro e João disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos em nome de Jesus, levanta e anda. E milagrosamente aquele homem saltou nos seus pés e entrou no templo, louvando e adorando a Deus, e todos viam os sinais acompanhando. Aleluia. Então veja que esse homem foi instantaneamente e milagrosamente curado quando a presença do Espírito Santo se moveu sobre Pedro e João, capacitando e dando-lhe ousadia para ordenar que o homem se levantasse curado. Lendo em Atos 4, 24, 34, 31, os cristãos estavam reunidos para orar em conjunto. Quando oravam, o Espírito Santo se moveu sobre eles. Como resultado, a presença do seu poder encheu de tal maneira o lugar que o prédio onde estava começou a tremer. Isso não é história de carochinha, amado. Foi o poder de Deus em manifestação. Esse poder está aqui. Veja que o batismo no Espírito Santo é um dom inestimável, prometido para todo filho de Deus que abriu o coração para receber. É realmente um privilégio inestimável. É uma honra receber esse dom. Pode ser que você está aqui, recebeu um tempo,
e você não flui mais em outras línguas, mas o Espírito Santo pode fazer isso nessa noite com você. Se você crer, os rios de águas vivas fluirão do seu interior. Os discípulos, amado, Pedro, quando pregava, né, era tanto enfermos que chegava para ser curado. Ele não tinha condição de impor as mãos sobre aquele multidão de pessoas. E as pessoas resolveram colocar os coxos deitado lá, porque até a sombra dele, quando passa, a sombra, amado, falava a respeito da unção que ele conduzia. É a unção que faz todas essas coisas. Aleluia. Quando eu estou estudando essas coisas, amado, parece que vou ter uma explosão dentro de mim. Na verdade, aqui vemos que é realmente um privilégio inestimável e uma honra receber esse dom. Uma verdade que D.L. Moody enfatizou e disse: Deus nos ordenou que sejamos cheios do Espírito. Se não estamos cheios, é porque estamos vivendo aquém desse privilégio. Ah, meu irmão, se você soubesse o poder das línguas, você praticaria muito mais. Você corria para buscar esse dom do Espírito, que é dado a todo aquele. O pré-requisito para você receber o batismo do Espírito Santo é que você tenha nascido de novo. Se você nasceu de Deus, você está qualificado, apto para receber este poder. Amém? Então, já estamos quase finalizando. Então aqui Efésios 5:18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Deus nos ordena que sejamos cheios do Espírito. Se não estamos cheios, é porque estamos vivendo aquém deste privilégio. Desse privilégio que é nosso, só nosso, nascido de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você declare algo comigo. Diga assim: declaro pela fé. Vamos lá, vamos lá. Eu queria que todos fizessem, amém? Não vou fazer nada, vou mandar você falar nada que não esteja em linha com a palavra, tá certo? Eu tenho um compromisso com a palavra. Vamos lá, diga assim comigo: declaro pela fé que o Espírito Santo opera poderosamente em minha vida. Diga: eu conheço a sua voz, percebo a sua liderança e faço com ousadia o que Ele me diz para fazer. Por ser obediente à sua voz, a vida de Jesus Cristo é manifesta em mim. Ter o Espírito Santo trabalhando comigo é exatamente como ter Jesus ao meu lado o tempo todo. Assim como Jesus operou milagres no livro de Atos, por intermédio dos apóstolos, o Espírito Santo opera milagres por meu intermédio. Diga hoje. Diga: curando os enfermos, expulsando demônios, levando salvação aos perdidos, por meio de Jesus Cristo. Diga: declaro isto pela fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Creia nessas verdades, amado. Declare essas verdades. Abra a sua boca, fale quem você é em Cristo. Você vai ter o que sai da sua boca. A boca fala o que está cheio, o coração. Eu estava aqui, né, antes de vir, orando, consagrando o dia todo para este propósito dessa noite. O Ministério de Louvor pode vir? Aleluia. E eu vi uma profecia do irmão Reiga. Uma profecia do irmão Reiga que diz assim. Você pode ficar em pé? Cadê o louvor? Vamos, louvor. Trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a base e a derrota de Satanás e garantia da nossa vitória. O Ministério de Louvor foi arrebatado, olha. Opa, está chegando aí. Elas vêm ali por trás. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos para o alto. Eu quero orar com você. Oh Redentor nosso,
Nós entregamos a Tua palavra, Pai, que corre velozmente. A Sua palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, segundo o Seu poder que opera dentro de nós. Doce Espírito, eu te dou graças, porque eu sei que essa palavra entrou em outro patamar, entrou em outro degrau, de um degrau de glória, outro degrau de glória, no coração de cada um de nós, nesta noite, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus, Pai, porque a Sua palavra é a verdade. Vai passar céus e terra, mas ela permanece para sempre. Senhor, eu te dou graças pela Tua unção, que ela é real. Ela vive em nós, se move dentro de nós. E eu declaro em nome de Jesus, um ativar do Teu Espírito no coração dos meus irmãos nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus, olhos espirituais desvendados. Coloca colírio o Espírito Santo nos olhos de cada um de nós, ainda daqueles que já têm uma certa conhecimento, para que cresçam mais, amadureçam mais. O Senhor quer que nós chegamos, Pai, no pleno conhecimento de toda a percepção, corroborando segundo a força desse poder. Poder esse que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, que vive em nós, que se move dentro de nós. Este poder residente em nós, Pai. Você pode orar no Espírito. A oração em outras línguas, ela é a porta para o avivamento, é a porta para o sobrenatural, porque ela não é falada pelo humano, ela não é falada pela parte humana, mas ela é falada pelo Espírito. Oh, brinque obroso e biribiabassa. Yangasu que joia dava sobre casa e eu da lava sebra. Oh, brababa na socorro bebê de chevra. Ramasu e bibi codros. Ramamamamama na surinere suridirio rubabababanas. Inaramamamama na suidere bibibio suridirio rababababas. Sobre bibibio brodoro cochiridirio brodoro. Você pode orar em línguas com mais intensidade. Coloca mais fogo, coloca mais intensidade. Ramama trasi querido ambroso didio rabababa naso ruma mama ya nasore de suridio robababa das e abrace querido ansuri de rosso curbi bibi dios raça cabra bababa das rosso corro bebê. Brabababa na suridere ombrosi querido ambras raça cabababas. Vou ler a profecia de Kenneth Hagin. Ele diz assim: eu lhe trarei para dentro do meu poder. Você somente tocou o reino exterior, apenas a borda. Alguns poucos homens foram mais longe e momentaneamente tiveram as manifestações do poder divino nos seus ministérios. Mesmo morto em muitas ocasiões, têm sido ressuscitados, e grandes milagres de cura têm acontecido, mas nenhum homem jamais passou para dentro daquele reino para habitar e ministrar. Eu estou preparando um grupo neste dia, que sem medo e fé sairão do natural e irão além da mentalidade humana, irão para além dos sentidos físicos, caminharão para dentro do reino da fé, caminharão para dentro do reino de poder e glória. E a minha glória, diz o Senhor, se fará manifesta a ti, e mesmo muitos que duvidam, visitarei. Aleluia. E a nuvem do Senhor estará até mesmo em contato visual com eles, e dirão certamente: o Senhor está trabalhando.
Nenhum demônio ou plano carnal elaborado por homem impedirá o propósito de Deus. Nada poderá diminuir ou cancelar o que o Todo-Poderoso tem proclamado para você. Nem plano carnal, nem demônios, nem adversidade, nem passado, nem falta de dinheiro, nada poderá impedir o propósito divino. Estamos na rocha inabalável e neste lugar onde a graça de Deus nos assiste. É neste lugar aonde alguns diziam: não tenho perfil, que eu vou ser grande coisa. Eu não tenho pai, eu não tenho parente influente. E Deus diz a você mesmo que eu vou pegar, eu e você vamos fazer coisas grandes e poderosas sobre a terra. Deus vai te colocar naquele lugar que você vê, ouve e escuta pelo Espírito. Pai, nós nos colocamos diante dessa palavra, Pai, e nós recebemos e nós nos entregamos ao mover do Teu Santo Espírito, Pai. Oh, obrigada, Pai. Obrigada por este poder vivificador, restaurador, que vive dentro de nós, que se move dentro de nós, Pai. Este poder que faz a obra através de nós. Nós reconhecemos, Pai, a grandeza do Seu chamamento, e nós nos rendemos inteiramente a Ti. Saímos da dimensão racional e entraremos numa dimensão sobrenatural, acima do natural. Deus não pode dar a beber aquele que não tem fome, aquele que não tem sede. Foi falado no início desse culto que tem profecia sobre esta cidade de Sinop, de mover grande do Espírito. Como Ele vai se mover, se aqueles que são candidatos para se mover não se movem? Não é sobre um homem só, é sobre o corpo de Cristo. É o corpo unido e ajustado, que o poder do Espírito fluirá. Este poder, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Shubrike malamamama na sobra. Rabacandrumigirima mamamana sobrebibica moros. Eminasi contorinha namas. E namasui bicanso e na sempre caçada. E abraça camonache querebes. Talvez o que você tem te dá suporte para você não ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Você não precisa dele de nada, mas você precisa dessa glória. Você precisa dessa unção. Você precisa desse bálsamo. Meu Deus. Às vezes o Espírito Santo ele vem se movendo assim como uma pomba, bem suave, mas vai ter momento que ele vai se mover com muita força, que o seu membro, o seu corpo físico não suporta, vai reagir de uma maneira diferente. Oh, aleluia! A ti a honra, a
ti a glória, a ti o louvor, a adoração ao meu Rei e meu Senhor. Aleluia. Nossa livraria aqui, ela é recheada. O primeiro livro que eu quero te indicar nessa noite é O Espírito Santo e Você. Trabalhando junto com uma dupla dinâmica do céu. Você e o Espírito Santo. Como ser dirigido pelo Espírito? Você não vai ser dirigido por profecia fabricada, mas você será dirigido pelo Espírito de Deus. Porque sabemos que somos filhos de Deus, porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Você não é guiado pela vista dos olhos, nem pelo ouvido humano, mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Então aqui, outro livro que eu posso indicar nessa noite, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Eu sei que nessa congregação tem muitos convocados, muitos chamados, muitos com chamado nos 5 dons ministeriais, e você precisa, no ambiente aonde você está, começar a fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. Siga o plano de Deus. Não siga o plano que o homem está planejando para você, mas siga o plano de Deus. Para você ser seguido pelo plano de Deus, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, porque o plano que Deus tem para ti está no Espírito. E se esse plano está no Espírito, se eu não desenvolvo comunhão com Ele, como eu vou saber o que Deus tem para mim? Porque na medida que eu me rendia a Ele, amado, eu fugia. Mas na medida que eu me rendia a Ele, conhecendo o meu amigo Espírito Santo, mas ficou claro a respeito do que Deus chamou-me para estar fazendo. Amém? E eu declaro em nome de Jesus, se tem aqui nesse lugar que tem sido presa do diabo para você não entrar no que Deus tem para a sua vida, eu destravo na autoridade da palavra. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro você andando na liberdade que Cristo te chamou. Você não vai viver debaixo de jugo, de escravidão, nem de homem, nem de demônio. O irmão Smith disse algo muito interessante. Ele disse: quando o ministério se torna uma performance, então o santuário se torna um teatro, e a congregação se torna um auditório, e a adoração se torna entretenimento. A adoração nesse lugar não é entretenimento. Então aplausos e aprovações dos homens se tornam uma medida de sucesso. Não se iluda com os aplausos, não se iluda com honra humana, porque pode estar atrapalhando você a adentrar no que Deus tem para a sua vida. Fica tão naquela dimensão a respeito do que disseram e pensam a respeito de você. O que Deus pensa ao teu respeito. Eu estou falando aqui pela palavra, pelo Espírito do Senhor. Essa é uma noite para que seja destravado toda a impossibilidade humana e toda a impossibilidade que as trevas têm tentado impedir para que você entre naquilo que Ele tem para a sua vida. Nós não temos mais tempo. O Rei está às portas. Fique livre. Seja livre. Foi a liberdade que Cristo te chamou. Eu não estou falando em ser livre para ser rebelioso. Eu estou falando para ser livre no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Eu, por mim, meu irmão, ia até mais. Porque eu conheço quem reside dentro de mim. Eu conheço o poder que carrego. Aonde este poder e esta unção é honrada, se recebe. Amo vocês no amor de Cristo. Graças, obrigada ao pastor Guilherme, a liderança dessa igreja, aos pastores por esta oportunidade.
de eu poder molhar a sua vida com a unção que Deus me confiou. Não é minha, é dele. Os dons do Espírito, amado, não é para enaltecer homem nenhum. Os dons do Espírito é para edificação do corpo que é de Cristo. Amém? Sejam abençoados na prática dessas verdades. Obrigada, pastor. Pode vir.